Melhores carros até R$27 mil, juntou a grana para trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado. Então nesse vídeo eu trago várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso diário, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros um pouco mais voltados para o lazer, para longas viagens, então com motores maiores, mais bem equipados, de maior potência. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Chevrolet Corsa, sedã na versão Premium, top de linha com motor 1.4 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2011. E essa versão aqui é antes do facelift que ele sofreu ali já para o modelo 2012. Tabela FIP desse carro está em R$ 26.521. Aproveitando agora que os preços de tabela FIP deram uma estabilizada e começaram até a cair, está um momento excelente para a gente atualizar nossas listas aqui de melhores carros, não é verdade? Mas aqui o Corsa é equipado com motor GM Família 1, bem conhecido no mercado, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. A potência fica em 99 cavalos na gasolina e 105 no etanol. O torque de 3.2 kg na gasolina e 3.4 no etanol, números muito bons para 1.4 8 válvulas. E também para o peso desse carro, que é de 1.073 kg, sedã compacto, bem leve, a relação de peso-potência ficou em 10.2 kg por cavalo. É um carro que vai ser bem ágil no trânsito urbano e se você eventualmente precisar pegar estrada com ele, fazer alguma viagem, também não vai te decepcionar. O câmbio aqui é o F15 5WR de relações alongadas, então ponto positivo também se você precisar viajar, quinta marcha um pouco mais alongada visando a economia de combustível, ao mesmo tempo em que dentro de cidade é um câmbio também bem confortável, os engates são leves, são bons, é um câmbio bem resistente e o porta-malas é muito bom, 432 litros de capacidade, com possibilidade de rebatimento de parte ou todo o encosto traseiro, se você precisar aumentar ainda mais a capacidade de carga desse porta-malas. Mas já nos seus 432 litros aí originais, tem boa capacidade para a família inteira aí, com certeza. Pneus são nas medidas 175/65/14, uma das mais comuns aí de se encontrar para aro 14. Os preços são bons, salvo as devidas proporções, obviamente. O consumo, peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade ele faz 6.7 no etanol e 10.2 na gasolina. Já na estrada 8.3 no etanol e 12.8 na gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito que você pegar, você consegue números até melhores que esses, principalmente na estrada. Lista de equipamentos dessa versão top de linha já vem com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos e alarme de série. E os opcionais disponíveis eram as rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e faróis e lanternas de neblina. Então, considerando aqui um sedã compacto 2011, eu diria que ele tinha até vários equipamentos disponíveis. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, peças de reposição fáceis de encontrar, baratas, tudo muito simples de resolver no carro desse, mecânica de baixa complexidade, sem problemas, consumo de combustível tá ótimo, eu diria. Além disso, o desempenho é muito bom, se você precisar de resposta desse motor, ele vai te entregar com certeza. Porta-malas excelente para um sedã compacto, dá show até em alguns sedãs médios aí de época. Além disso, calibragem de suspensão mais macia, voltada para o conforto, o que é um grande ponto positivo também. E a lista de equipamentos também tem o básico, essencial para a categoria e para o ano desse carro. Porém, como pontos negativos, pontos de atenção aqui, tem que falar aqui, esses motores aí GM Família 1 dessa época, né, os famosos VHC, tem o histórico de começar a bater pino ali, dependendo da quilometragem, é algo para você ficar atento. Além disso, existem relatos de falha de aterramento de bateria, costuma dar alguns probleminhas ali de parte elétrica, mas é algo aí já mais simples um pouco de resolver. Acabamento e espaço interno são ok para a categoria, não dá para esperar qualidade exemplar aí dos materiais empregados, estamos falando de um carro compacto. E além disso, é um carro baixo em relação ao solo, então fique ligado aí nas entradas e saídas de garagens, cuidado com as rampas, com as lombadas aí que você tiver pelo caminho. Vamos para o segundo da lista, passando para a Fiat. Uno Mille Way Economy Flex,
câmbio manual, 4 portas, ano 2012. Não poderia deixar de falar de um Uno Mille aqui nessa faixa dos R$27 mil, né? E ele está bem abaixo dessa linha de corte. A tabela FIP dele hoje está em R$ 24.631. Olha só que interessante. Aqui ele equipado com motor Fire Flex, bem robusto, confiável, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, a potência de 65 cavalos na gasolina e 66 no etanol, torque de 9,1 kg na gasolina e 9,2 no etanol, mas para um carro de 840 kg é mais do que suficiente. A relação de peso-potência fica em 2,7 kg por cavalo. Em números pode ser que não empolgue muito, mas no dia a dia, na prática, você vai ver que é um carro que ele atende muito bem para o que ele é proposto, principalmente para circuito urbano. Se você eventualmente precisar pegar estradas de terra, estradas um pouco mais cheias de buracos, é um carro que vai se sair muito bem, com certeza. Se precisar pegar estrada, é um carro que tende a ser um pouco desconfortável em longas viagens, mas em pequenos trechos ele vai muito bem também, eu diria. Câmbio aqui é o manual de 5 marchas, C513, bem robusto, confiável. Os engates é que não são bons, você tem que se acostumar com esse câmbio, principalmente ali encontrar a terceira, quinta marcha. Depois de um tempo vai bem, mas no início você pode estranhar um pouco. O porta-malas é até razoável para a categoria, 290 litros de capacidade, e o banco traseiro ainda pode ser rebatido. Então, ok aí para o segmento dos hatches subcompactos. Medidas de pneus no 75/70/13. Hoje em dia está um pouco mais complicado de encontrar pneus de aro 13. Os carros novos, aí seminovos, já vêm com aro 14, 15 para cima. Então, esses pneus de aro 13 estão começando a ficar um pouco mais escassos no mercado e, consequentemente, mais caros. Geralmente aí você encontra pneus de aro 13 quase no preço de aro 15. É um detalhe para você ficar ligado. Consumo na cidade: 8,4 km por litro com etanol, 12,1 na gasolina. Na estrada, 9,5 no etanol e 3,6 na gasolina. Mas eu digo que, principalmente na estrada, esse carro faz bem mais do que esses 3,6. Você consegue fácil em seus 15, 15,5, até 16 km por litro, dependendo da sua forma de guiar também, é claro. E a lista de equipamentos aqui era tudo como opcional. E era disponibilizada aqui a direção hidráulica, os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e um pouco mais difícil de encontrar aí com ar-condicionado. O sistema de som era um CD player que instalava posteriormente na concessionária. Mas as vantagens que você deve considerar ao pegar um veículo desse é que ele possui um motor bem robusto, confiável, resistente, de peças baratas, fáceis de encontrar, com bom consumo de combustível, aliado a um desempenho ok, não vai fazer feio em nenhuma situação. Além disso, visibilidade externa muito boa, boa área envidraçada, o que ajuda bastante nas manobras e também no trânsito intenso aí das grandes cidades, ao mesmo tempo em que tem dimensões externas bem compactas, então fácil de encontrar vagas para estacionar. E o porta-malas também é bom considerando a sua categoria. Porém, como pontos negativos, você tem que ficar ligado que o espaço e acabamento internos não são bons. Principalmente questão do acabamento. Ele é bem simplificado, em alguns pontos ali, principalmente na porta, vai ter lata aparecendo, pode incomodar algumas pessoas, então é um carro mais voltado para o trabalho, para o uso urbano de fato. Até porque ele tem uma suspensão de calibragem um pouco mais dura, ele trabalha com braços oscilantes na traseira, é um carro que aguenta um pouco mais de peso, é um carro feito para levar mais carga, então para você que está buscando rodar um pouco mais confortável, esse carro pode não te atender muito bem. Além disso, tem várias ocorrências aí de corrosão justamente no número do chassi, que fica ali no assoalho dianteiro, onde vai o pé do passageiro. Então é um detalhe para você observar quando estiver olhando um carro desse para comprar. Levante ali aquela parte do carpete que dá para ver o número ali do chassi e veja se não está passando por esse problema, que pode complicar um pouco a sua vida quando você for transferi-lo para o seu nome. Além disso, ele conta com um disco sólido de freio, na dianteira. Dependendo da situação, se você trabalha com muita carga, desce longos trechos de serra, é um sistema que está um pouco mais suscetível a superaquecimento. Então, tente trabalhar ao máximo ali com uma quarta marcha, terceira marcha, em descidas mais íngremes, mais longas, para evitar maiores problemas. Os engates do câmbio, já falei aqui, não são dos melhores, assim como praticamente todos aí da linha Fiat. E não é um carro seguro em caso de colisão. Plataforma antiga, datada lá dos anos 80, então não é muito bom nesse quesito.
Mas passando aqui para o terceiro da lista, vamos de Ford Fiesta, hatch 1.6, 8 válvulas, flex câmbio manual, ano 2010. Tabela FIP dele está em 25.580. Aqui equipado com o conhecidíssimo motor Zetec Rocam de comando simples no cabeçote acionado por corrente. Uma vantagem aqui, você não precisa se preocupar com troca preventiva periódica de correia dentada. A potência fica em 101 cavalos na gasolina e 107 no etanol. Torque de 14,5 kg na gasolina e 15,3 no etanol. Números bons para um carro de 1.104 kg. A relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo. O câmbio tem bons engates, até bem precisos. É o famoso IB5, que equipou vários outros veículos da linha Ford. Bem resistente, confiável, câmbio manual, sem sustos. O porta-malas tem 305 litros de capacidade, com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, ponto positivo também. Medidas de pneus 175/6514, mesmas lá do Corsa, então fáceis de encontrar, preços também ok. Consumo na cidade, 7,4 no etanol e 9,7 na gasolina. Na estrada, 8,6 no etanol e 12,4 na gasolina. Também, dependendo da sua forma de guiar, você consegue números um pouco melhores que esses de ficha técnica. Porém aqui, a lista de equipamentos de série é bem escassa, conta apenas com travas elétricas e alarme. Todo o resto vinha como opcional, que era a direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal e ABS. E o sistema de som também era opcional, porém esse aqui já poderia vir instalado de fábrica. Era um sistema 2G, né, um pouco mais moderno até para a época, já contava com CD, USB e Bluetooth. Pontos positivos principais de pegar um Fiesta: robustez e confiabilidade mecânica, exceto por aquele problema crônico de arrefecimento que todos esses motores aí da linha Zetec passaram. Então, quando pegar um carro desse, já providencia a troca da válvula termostática, cavalete d'água, se possível até mesmo bomba d'água, troque o líquido de arrefecimento, coloque ali na proporção correta, com aditivo, água desmineralizada, para você ter um conjunto bem confiável nas mãos. De resto, é um motor bem resistente, com preços de peças, eu diria, na média, não é tão barato de manter quanto os GM Família 1, quanto os Fire. Aqui na Ford sempre foi um pouquinho mais caro, mas também nada de assustador. Dá para manter também tranquilamente como um carro mais popular, um carro mais para o uso diário. É um motor com ótimo desempenho para a carroceria desse carro de pouco mais de 1.100 kg. Ele vai se sair muito bem, ultrapassagens com segurança, retomadas de velocidade bem rápidas. Além disso, é um carro de posição de guiar um pouco mais altinha, bem ergonômico para quem gosta, comandos bem à mão, você tem ali os comandos do vidro elétrico bem localizados na porta, alavanca de câmbio, bons engates, justinhos, é uma alavanca também um pouco mais alta, mais confortável ali, você desvia a mão um pouco do volante, já encontra a alavanca ali para fazer as trocas de marchas, bem interessante. É um carro também de comportamento muito bom na estrada, bem estável, carroceria rola pouco, suspensão bem calibrada para essa característica. É um carro com bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e salva as devidas proporções aí do segmento. É um carro que atende muito bem nesse quesito. O teto é um pouquinho mais alto também, a área para a cabeça fica interessante. Porta-malas também excelente para a categoria aí dos hatch compactos, então tudo certo. Porém, como pontos negativos, já falei aqui do problema de arrefecimento. Pegou um carro desse, já providencia uma revisão completa no sistema de arrefecimento para não passar sustos. É claro, também vai fazer ali uma troca de óleo, troca de filtros, mas tirando isso, não tem nada de crônico para resolver num carro desse. Além disso, o acabamento não é dos melhores, padrão Ford aí da época, estava um pouquinho mais espartano, principalmente aí nos plásticos utilizados ali no painel, nos forros de porta, mas ainda ok, considerando a categoria desse carro. Além disso, a tabela FIP para esse ano modelo aqui de Fiesta não faz diferença para um modelo básico ou mais equipado. Então, para você que está olhando um carro desse agora usado aí para comprar, quanto mais bem equipado você pegar, melhor, vai facilitar a sua revenda futura e vai potencializar a questão do custo-benefício. E além disso, também tem o problema aí da Ford, né, que desativou suas linhas de produção aqui no Brasil. Então, os consumidores ficaram com um pouco mais de pé atrás ao comprar carros dessa marca. Isso, consequentemente, acaba desvalorizando um pouco mais os modelos frente aos seus concorrentes. Então, é algo para ficar atento. Saiba que frente a um Uno Mille, frente a um Corsa, a um Gol, a um Palio,
o Fiesta vai ter uma tendência a se desvalorizar um pouco mais. Mas vamos passando aqui para o quarto da lista, vamos de Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6, 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2007. Tabela FIPE aqui tem R$ 26.817. Aqui é para você que quer fazer uma transição, quer ter um carro que dá para utilizar diariamente para trabalhar, para o trânsito pesado, e dá para fazer viagens com ele também, porque aqui estamos falando da versão sedã com porta-malas um pouco maior. Vamos chegar nele já já. Mas primeiro aqui, motor EA111, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Já fiz um vídeo completíssimo falando só sobre esse motor, pontos positivos, negativos, detalhes para você observar antes de comprar um carro desse. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir ao final desse vídeo. Mas aqui, resumindo, é um motor de 101 cavalos na gasolina, 103 no etanol, torque de 14,3 kg na gasolina e 14,5 no etanol. Aqui é um motor antes da sua atualização, né, que depois passou a ser chamada de VHT. Aqui ele tem um pouco menos de torque em relação aos mais novos. Para um carro de 1.133 kg, a relação de peso-potência ficou em 11 kg por cavalo. É apenas ok, não é um carro de desempenho ótimo na estrada. Você tem que ter um pouco mais de antecipação nas retomadas de velocidade, nas ultrapassagens, principalmente se tiver com passageiros e bagagens. O carro vai estar bem mais pesado, então vai ter que antecipar ainda mais as suas ações na estrada. O porta-malas é bom, 432 litros de capacidade e conta com encosto traseiro rebatível bipartido e a abertura da tampa ainda é por sistema pantográfico, que não rouba espaço das bagagens, não vai correr o risco de amassar suas malas. Pneus são nas medidas do 95, 55, 15, fáceis de encontrar no mercado, preços na média, porém o perfil aqui é um pouco mais baixo, pode ser um pouco desconfortável dependendo da cidade que você mora, dependendo da estrada que você pegar. Consumo na cidade, 6,5 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 9,5 no etanol e 3,4 na gasolina. Aqui eu digo que ele é um carro mais de estrada do que o urbano, porque o consumo dele dentro de cidade não é dos melhores, principalmente comparado aqui com o Uno, com o Fiesta, com o Corsa, né? Então, dependendo da cidade que você mora, se é uma cidade um pouco mais plana, você ainda vai conseguir médias aceitáveis com ele aí, talvez uns 8, 9, até 10 km por litro, dependendo muito do trânsito também. Mas na estrada ele tem a tendência de se sair um pouco melhor, fazer ali seus 14, 14,5 com gasolina. Mas aqui um dos grandes pontos positivos é a sua lista de equipamentos. De série ele já conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado. E ainda como opcionais dava para equipar essa versão Comfortline com ar-condicionado digital, dupla airbag frontal e ABS, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som aqui da época era apenas um CD player com MP3, já vinha instalado de fábrica, mas não tinha muito mais conexões além dessas. Pontos positivos: robustez e confiabilidade mecânica se bem cuidado. Se você fizer as trocas de óleo no tempo correto, utilizando o óleo correto, você vai reduzir muito as chances de ter problemas com esse motor. Para falar do óleo correto das normas Volkswagen, eu também já fiz um vídeo completo, vou deixar aqui em cima para você saber certinho qual óleo você deve utilizar no seu Volkswagen. Então depois vê lá que tem muita informação importante. Mas, além disso, é um carro de desempenho ok, não é o melhor do segmento, mas cumpre até aceitavelmente o seu papel. Além disso, peças fáceis de encontrar, motor EA111, equipou vários veículos aí da linha Volkswagen por anos, tem muita peça aí de reposição no mercado, com preços até na média. A exceção aqui vai para algumas peças de acabamento do Polo, que são um pouco mais caras do que da linha Gol e Voyage, fique atento nesse detalhe. Além disso, peças de suspensão, alguma coisa ali do Polo, não é compartilhado com a linha do Gol G5 também. Então, coxinhas de amortecedores, algumas buchas ali, são um pouco mais reforçadas no Polo, até mesmo porque é um carro um pouco mais pesado. Então, elas vão cobrar o seu preço também. Além disso, é um carro com uma boa lista de equipamentos, como falei aqui para vocês, ótimo espaço interno para a categoria aqui dos sedãs compacto premium, né? Tá no nível acima do que seria o Voyage, que viria um pouco depois aí desse ano de 2007.
Além disso, engates do câmbio excelentes, referência no mercado, né? O câmbio MQ200, que eu acho que eu nem citei lá em cima, mas é o câmbio MQ200 de 5 marchas, bons engates justos, precisos, ótimo. Além disso, estabilidade exemplar ao fazer curvas, carroceria soldada a laser, não rola com facilidade, suspensão também bem calibrada entre o conforto e a segurança, a estabilidade, então ponto muito positivo. É um carro com boa altura em relação ao solo, não raspa com facilidade aí nos quebra-molas, nas lombadas, e com um bom porta-malas que dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Porém, como pontos negativos aqui, tenho que falar. Acabamento interno é simples, é plástico duro, gera ruídos com facilidade, isso aí é crônico de vários carros da linha Volkswagen. Barulhos de suspensão também são bem comuns, coxins, buchas de bandeja, bucha do eixo traseiro faz barulho também, batente de amortecedor costuma estourar com facilidade e não aceita muito bem peças paralelas. Geralmente estoura mais rápido porque utiliza peças paralelas de baixa qualidade. Se você colocar coxinho original ou de primeira linha, você vai ter uma durabilidade maior, com certeza. Além disso, o consumo de combustível aqui, ele é ok, não é exemplar. E dependendo da sua forma de guiar, se você gosta de pisar, você vai assustar com o consumo desse carro. Porque antes daquela atualização de motor que eu falei, né, que seria o VHT, antes disso, que é o exemplo desse Polo aqui, as relações de marchas elas eram um pouco mais curtas, para compensar o torque um pouco inferior também. Então, esse carro vai ter um giro um pouco mais elevado, aí, principalmente na estrada de quinta marcha, então o consumo vai ser um pouco mais elevado mesmo. E como se não bastasse o consumo alto, o tanque de combustível é pequeno, 45 litros de capacidade apenas, então a autonomia fica ainda mais prejudicada. E como eu falei na questão dos pneus, é um perfil baixo, pode ser um pouco mais desconfortável, principalmente em cidades de calçamento, né, de paralelepípedo ou em estradas não muito bem pavimentadas. Mas vamos passar agora para a segunda parte do vídeo, falar de carros mais voltados para viagens, com motores maiores, mais bem equipados, mais confortáveis. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E chegando aqui no quinto da lista, vamos de Chevrolet Zafira, na versão Elite, top de linha, com motor 2.0, 8 válvulas, flex, câmbio manual de 7 lugares, ano 2006. Tabela FIPE desse carro está em R$ 25.765. Olha só que preço interessante para você levar um carro de 7 lugares para sua garagem. Aqui equipado com conhecidíssimo motor GM Família 2, de 2 válvulas por cilindro, então conta com comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, gerando 121 cavalos na gasolina e 127 no etanol. O torque é de 18,3 kg na gasolina e 19,6 no etanol. Números bons para um carro pesado de 1.405 kg. A relação de peso-potência aqui ficou em 11 kg por cavalo. Eu diria que bem interessante para o que ele se propõe. Não é um carro de desempenho esplêndido também, mas é um carro familiar para você andar com um pouco mais de tranquilidade e levando 2 pessoas a mais. O câmbio aqui é o manual de 5 marchas F175 Plus WR, relações um pouco mais alongadas, excelente câmbio aí da linha Chevrolet. O porta-malas, se você estiver utilizando a terceira fileira de bancos, só vão sobrar 90 litros de capacidade. Porém, se estiver levando no máximo 5 passageiros, dá para rebater aquela terceira fileira e aumentar a capacidade de carga para 445 litros. Aí já fica um porta-malas mais interessante, mas para um carro familiar dá para levar bagagens de 5 pessoas tranquilamente. Esse é o calcanhar de Aquiles dos carros de 7 lugares. Dá para levar mais 2 pessoas, porém não dá para levar bagagens de todo mundo, a não ser que você coloque um rack no teto ou uma carretinha. E além disso, a fileira do meio ali de bancos
tem a possibilidade de ser rebatido o encosto, né? Parte ou totalmente. E aí, se você estiver viajando só com 2 pessoas, né? Você mais um passageiro, dá para aumentar ainda mais a capacidade de carga desse carro. As medidas de pneus aqui são as 205, 5516, as mais comuns aí para esse aro, fáceis de encontrar, preços são condizentes, são na média para aro 16. Consumo na cidade, 6,5 no etanol e 8 na gasolina. E já na estrada faz 9 no etanol e 11 na gasolina. Não é dos melhores também com relação a consumo, isso aí é bem característico desses motores GM Família 2. Mas ele compensa na lista de equipamentos. Já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, dupla airbag frontal e ABS. E os opcionais ainda disponíveis eram o banco de couro, teto solar elétrico e controlador de velocidade. Uma lista bem interessante considerando um carro ano 2006. E o sistema de som condizente também com a época desse carro. Vinha com CD player e comandos no volante. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, cesta de peças baratas, fáceis de encontrar. Considerando o carro de porte médio, eu diria que é um carro até barato de manter. Desempenho ok, dependendo se você estiver levando aí 7 passageiros, bagagens, é um carro que vai ficar um pouco mais lento aí nas retomadas de velocidade. Mas, no geral, ele se sai bem. Acabamento, espaço interno excelentes. Ali na parte do acabamento ele é uma mescla de Vectra e Astra. Tanto é que ele utiliza várias peças desses 2 carros. Então também de boa qualidade. É um carro bem versátil também, como eu disse. Capacidade para 7 lugares, você consegue rebater um banco só, consegue rebater todos, a terceira fileira, a segunda fileira, dá para levar carga maior nesse carro também se precisar, então ele serve para inúmeras situações. Além disso, boa altura em relação ao solo, não raspa o fundo com facilidade, tem uma estabilidade até ok, mas como ele é um carro de suspensão um pouco mais elevada, o centro de gravidade também vai subir um pouco. Então não é um carro para ficar abusando muito nas curvas, ele vai tender a inclinar a carroceria um pouco mais. Fique ligado nesse detalhe. Além disso, boa segurança a bordo, considerando os padrões da época, em caso de colisão, é um carro bem construído. E também é um ótimo carro pensando no custo-benefício, ele entrega muito em equipamentos, em conforto a bordo, em dirigibilidade, em ergonomia, pelo preço que ele cobra. Então, bem interessante com certeza, mas como pontos negativos aqui tem que falar, consumo de combustível vai ser elevado tanto no etanol quanto na gasolina. É um carro que tem dificuldade de se encontrar algumas peças, principalmente de acabamento. Parte mecânica é tranquilo, mas acabamento, o que ele não usa do Astra ou do Vectra, ou seja, exclusivo da Zafira, é um pouco mais difícil de encontrar. Por exemplo, aquelas saídas do ar-condicionado ali no meio do painel são exclusivas, forros de porta também da mesma forma. Na parte externa, faróis, grade dianteira, para-choques, lanternas, tampa traseira, vidros, tudo um pouco mais difícil de encontrar e, consequentemente, um pouco mais caro também, é algo para ficar ligado. E esse carro vem com step fixado embaixo do carro, é um pouco ruim de tirar, ruim de colocar de volta, é um pouco mais fácil de ser roubado, então um ponto negativo também que eu diria. Mas passando aqui para o sexto da lista, ainda da linha Chevrolet, vamos de sedã agora. Vectra Elegance 2.0, 8 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2006. Tabela FIP desse carro está em R$ 26.846. Aqui eu diria que é uma versão mais equilibrada do Vectra C. Não é tão caro de manter quanto o Elite 2.4, ainda mais equipado com câmbio automático, ao mesmo tempo em que é mais bem equipado do que a versão de entrada, né, que seria a Expression. Aqui, em questão mecânica, né, equipado com motor também GM Família 2, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, são os mesmos números de potência e torque da Zafira, porém aqui é um carro bem mais leve comparado com a minivan, então o desempenho vai ser bem melhor. Estou falando aqui de um carro de 1.275 kg. A relação de peso-potência ficou em 10 kg por cavalo. Isso significa retomadas de velocidade mais rápidas, arrancadas bem mais rápidas, um carro bem mais seguro ao fazer ultrapassagens. O câmbio também é o mesmo da Zafira, F17.5 Plus WR, da mesma forma com bons engates leves, até bem precisos eu diria.
E o porta-malas fica em 526 litros de capacidade, olha só que curioso, maior do que a minivan. Mas é claro, estou falando aqui de um sedã médio, né? O mínimo que se espera dessa categoria é que tenha um ótimo porta-malas. E aqui ainda tem a possibilidade de rebater parte ou todo o encosto traseiro e aumentar ainda mais essa capacidade de carga. E além disso, a tampa do porta-malas tem abertura pantográfica, então bem refinado em relação a vários de seus concorrentes. Os pneus também têm as mesmas medidas da Zafira, 205, 5516, bem comuns aí de encontrar. O consumo é que também é mais ou menos igual à Zafira, né? 6.1 no etanol e 7.7 na gasolina no circuito urbano. Já na estrada faz 9.1 no etanol e 11.1 na gasolina. Mesmo sendo bem mais leve, o consumo não ficou melhor. Mas também, como na Zafira, aqui a lista de equipamentos é muito boa. Ele já conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, retrovisor fotocrômico, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E ainda dava para pescar com os opcionais de controlador de velocidade, limpador de acionamento automático, dupla airbag frontal, mais airbags laterais e freios ABS, bem interessante. E o sistema de som conta com CD player. E os comandos no volante eram opcionais. E como pontos positivos de pegar um Vectra C, primeiro aqui, assim como na Zafira, mesmo motor bem robusto, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar, bem barato de manter um carro aí na categoria dos sedãs compactos, um dos mais baratos eu diria. Além disso, desempenho muito bom, é um carro que se sai muito bem na estrada, tem bom torque em baixa rotação, o que é bem importante para você ter retomadas de velocidade rápidas. Além disso, bem confortável ao rodar, ao mesmo tempo que é bem ergonômico, comandos bem localizados, bem à mão. É um carro também de ótima posição ao guiar, ao mesmo tempo em que não perde em estabilidade, então curva muito bem, sem sustos, sem rolagem de carroceria. Aqui o centro de gravidade é um pouco mais baixo. O ponto negativo é que esse carro pode raspar o fundo ali com mais facilidade. Além disso, ótimo porta-malas, um dos maiores da categoria. Ótimo espaço e acabamento internos, apesar de ter perdido um pouco em qualidade de materiais ali comparado com a sua geração anterior, né, que era o Vectra B. Mas ainda assim, para o ano desse carro, ele se sai muito bem. Tem material macio ao toque no painel, assim como os forros de porta também, conta com bons materiais, bancos bem confortáveis, então tudo certo. Além disso, lista de equipamentos excelente, vai te proporcionar uma boa relação de custo-benefício, é um carro que entrega muito pelo que ele cobra, então pode ser uma grande vantagem com certeza, mas tenho que falar aqui dos pontos de atenção. O primeiro deles aqui é o clássico probleminha de vazamento da junta da tampa de válvulas. É simples de resolver, rápido de resolver, barato, mas geralmente isso acontece. Então é algo para ficar ligado. Na Zafira também isso acontece, é o mesmo motor. Além disso, o consumo de combustível vai ser elevado, não tem como escapar muito disso. Suspensão costuma estourar com um pouco mais de facilidade. Amortecedores, coxins, buchas, bieletas, tanto na dianteira quanto na traseira, também não aceita peças paralelas de baixa qualidade, vai estourar rapidamente, então coloque sempre peças genuínas ou de primeira linha para evitar esses problemas. E também é bem comum na linha Vectra ter aquele problema de miolo de ignição. Ele costuma desgastar os contatos internos ali com facilidade e vai ficando cada vez mais difícil de você ligar esse carro. Então acaba uma hora tendo que fazer a troca desse miolo, mas também nada de muito complexo, nada de muito difícil de resolver. Vamos passando aqui para o sétimo da lista, vamos de Honda Civic LXL 1.7 16 válvulas, motor já é o VTEC, apenas a gasolina e câmbio manual, ano 2006. Esse aqui é o último ano modelo do Civic de 7ª geração. Por isso a tabela FIP dele também está bem interessante, ficou em R$ 24.409. Aqui ele é equipado, né, como eu disse, com motor VTEC, ele é o D17Z3, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, e esse VTEC atua apenas nas válvulas de admissão. A potência fica em 130 cavalos e o torque em 15,8 kgfm. Até bem interessante para um carro leve de 1.150 kg. A relação de peso-potência ficou em 8,8 kg por cavalo. Desempenho aqui
é exemplar, excelente, retomadas de velocidade com tranquilidade, mesmo se esse carro tiver com 5 passageiros mais bagagens, não vai fazer feio. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates, leves, justos, precisos. É um câmbio de comportamento bem esportivo mesmo, eu diria. Porém, o porta-malas é pequeno, 402 litros de capacidade. Mesmo tendo a possibilidade de rebatimento de parte ou todo o encosto traseiro, se você estiver levando passageiros ali no banco de trás, isso não vai ser possível. E se você estiver levando bagagens da família inteira, pode ser que tenha que apertar ali um pouco mais para caber tudo. Pneus são nas medidas 185/6515, perfil um pouco mais alto, não são dos mais incomuns aí para aro 15. Então, os preços até que são na média. O consumo desse carro aqui é muito bom. Na cidade ele faz 10,2 km por litro e na estrada 14, isso em dados de ficha técnica. Dependendo da sua forma de guiar, você consegue números até melhores, eu diria. Então, é um carro bem econômico para um uso urbano, ao mesmo tempo em que ele tem um bom desempenho para entregar nas viagens e sem gastar muito combustível também. Bem interessante. A lista de equipamentos já vem de série nessa versão LXL, que é intermediária, com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos, apenas para quem vai nas laterais dos bancos traseiros e dupla airbag frontal e ABS. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. Então, comparado aqui, por exemplo, com o Vectra, no mesmo ano modelo, ambos em versões intermediárias, o Civic fica bem para trás com relação a equipamentos. Porém, aqui na parte de som acaba se equivalendo. Ele conta também apenas com CD Player, mas no Honda aqui nada de comandos no volante nessa versão intermediária. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, excelente desempenho, peças de preços na média, considerando aí um sedã médio de época, consumo excelente, como eu falei, robustez, né? É um motor que não quebra com facilidade. Se você cuidar bem dele, fizer as manutenções preventivas no tempo correto, vai rodar facilmente 200, 300, 400 mil quilômetros sem maiores problemas. Ótima estabilidade, conta com suspensão independente nas 4 rodas, é um carro que curva com segurança, com tranquilidade. Excelente prazer ao guiar, engates do câmbio bem justos, precisos, lembra bastante os câmbios da Volkswagen, posição mais esportiva de guiar, você senta um pouco mais abaixo, pernas e braços mais esticadas, é um carro de proposta realmente mais esportiva. Assoalho traseiro plano, ótimo para o espaço para os pés de quem vai no meio do banco traseiro principalmente. Além disso, tem um bom acabamento e espaço internos, condizentes com a categoria, materiais de boa qualidade, soft touch ali no painel, forro de porta também da mesma forma, bancos em veludo bem confortáveis, se não tiver o opcional de bancos de couro, mesmo assim ele se sai muito bem na questão do acabamento. Mas tem que falar dos pontos negativos, né? Primeiro que esses motores aí Honda, né, bem resistentes, confiáveis, claro, mas exige um cuidado extra aqui, que é a regulagem de folga de válvulas preventiva, que você deve fazer ali a cada 40 mil quilômetros aproximadamente. Se você não fizer, esse motor vai passar a gastar mais combustível, vai perder desempenho, o que não é legal. E o motivo disso é que ele trabalha com tuchos mecânicos, né, que não se ajustam automaticamente para compensar a folga das válvulas. Então você tem que levar no mecânico para fazer esse procedimento. Além disso, suspensão de comportamento um pouco mais dura, é um carro voltado para esportividade, então pode ser um pouco mais desconfortável dentro de cidade. Além disso, suspensão traseira, como eu falei, ela é do tipo duplo A, independente. Ela é um pouco mais cara de manter, utiliza buchas ali um pouco mais caras, exige que seja feito um alinhamento preventivo periódico também, costuma também abrir cambagem se você não colocar buchas de qualidade, não fizer uma manutenção preventiva ali da forma correta, vai abrir cambagem, vai criar um desgaste irregular nos pneus, o que também não é legal. Além disso, é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo, pode raspar com facilidade aí nas lombadas, nas rampas de garagem, e o porta-malas também não é dos melhores, considerando que estamos falando de um sedã médio. Passando aqui para o oitavo da lista, vamos de Fiat Idea. HLX 1.8 Flex, câmbio manual, ano 2007. Tabela FIP desse carro está em R$ 25.443. Aqui para você que gosta aí de um monovolume um pouco mais versátil. Aqui ele é equipado com motor GM Família 1 de comando simples no cabeçote, acionado
por correia dentada, de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol. O torque fica em 17,8 kg na gasolina e 18,5 no etanol. Não é um carro muito pesado, 1.230 kg, então a relação de peso-potência ficou em 10,8 kg por cavalo. Desempenho ok, se você tiver com 5 passageiros mais bagagens, pode ficar um pouco lento, mas a proposta aqui é de ser um carro também um pouco mais familiar, não é de ter alto desempenho, então tudo certo. Câmbio manual de 5 marchas, C510, bem resistente, confiável, mas também com os engates imprecisos aí da linha Fiat. Porta-malas, 380 litros de capacidade, com encosto traseiro rebatível e bipartido. Aqui estamos falando de um monovolume, né? Então é um carro mais voltado para o conforto a bordo, para versatilidade. Geralmente acaba sacrificando um pouco o porta-malas, então tudo certo. Medidas de pneus 195/60/15, bem comuns de encontrar aí para aro 15. O consumo fica em 6 km por litro no etanol e 9 km por litro na gasolina dentro de cidade. Já na estrada ele faz 7 no etanol e 10 na gasolina. É um carro de fato beberrão, consumo alto. Porém, ele é até bem equipado nessa versão top de linha, né, HLX, conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, porém cinto de 3 pontos apenas para quem vai nas laterais e faróis de neblina. E os opcionais aqui são o ar-condicionado, teto solar elétrico panorâmico, bancos de couro, ABS, sensor de estacionamento traseiro e faróis e limpadores de acionamento automático. Eu diria que, para a categoria e por se tratar de uma versão top de linha, merecia vir com pelo menos o ar-condicionado aqui de série, não é verdade? O sistema de som também vinha de série com apenas um CD player MP3, bem comum aí para a época. Pontos positivos: confiabilidade mecânica, um motor bem resistente aí que vem da linha GM, de peças baratas, fáceis de encontrar, sem sustos para manter um motor desse. Já na parte de suspensão, freios, compartilha muita coisa com a linha Palio, então também da mesma forma, tudo muito fácil de encontrar, preços acessíveis, bem tranquilo eu diria de manter um Fiat Idea. Além disso, espaço e acabamento internos, que é o foco desse tipo de veículo, são excelentes. É um carro bem versátil, tem bom espaço lateral, boa área também para a cabeça, teto alto, o que é ótimo. Ainda conta com porta-malas ok. Além disso, bem confortável ao rodar, suspensão macia, bem calibrado para essa característica. Posição alta de guiar, lembra bastante uma minivan, bem ergonômico, com os comandos bem localizados, sistema de som bem mais alto aqui para você operar com facilidade. Na parte aqui da porta, comandos dos vidros também bem localizados, maçaneta dele também é interessante, que não é aquelas tradicionais que você puxa aqui mais um pouco abaixo no forro de porta, ela fica mais altinha, bem mais à frente, você puxa ela com o braço esticado. É uma solução diferente, interessante, ela fica bem embutida ali e é de design bem ergonômico, ao mesmo tempo em que tem uma lista de equipamentos muito boa, desde que você pegue um carro desse com a maioria dos equipamentos opcionais, ou se possível todos eles, né? Como eu disse, né, o ar-condicionado aqui era opcional, então fique atento, porque se você pegar um carro desse sem ar-condicionado vai ser difícil de revendê-lo hoje em dia. E como já comecei falando aqui de pontos de atenção, vamos seguindo, né? Consumo de combustível é elevado, não tem o que fazer num carro desse, infelizmente. Engates do câmbio também são imprecisos, como vários da linha Fiat. Coluna A, ela é um pouco mais larga, então atrapalha um pouco a visibilidade aqui nos cruzamentos ou em algumas situações aí de ultrapassagens. Além disso, o teto solar desse carro, né, aquele teto panorâmico, se der problema, é um pouco mais difícil de encontrar a mão de obra especializada para arrumar. É um pouco mais caro de arrumar também comparado com o teto solar convencional. É um outro ponto para você ficar ligado. Se possível, evite pegar um carro desse com esse teto panorâmico. Além disso, você tem que ficar atento com a questão da procedência, porque na época foi um carro muito utilizado por taxistas. Então você tem que ficar atento tanto com a questão da quilometragem, né, que geralmente um carro desse pode estar com a quilometragem bem mais elevada, e também com a questão de já ter sido instalado GNV nesse carro. Para quem gosta, pode não ser um problema, mas para quem não gosta, não quer um carro que já tenha utilizado GNV, é um detalhe para ficar ligado. Vários Fiat Idea já tiveram esse equipamento instalado. E para você que ficou até o final, sabe que eu sempre trago um bônus, não é verdade? Tá esperando o nono carro da lista, né? Então vamos falar dele aqui agora. Volkswagen Bora, com motor 2.0, 8 válvulas, só gasolina e câmbio manual.
ano 2008. Tabela FIPE desse carro está em R$ 26.870. Aquele equipado com motor EA113, bem robusto, confiável, resistente. É uma evolução dos motores AP2000, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. A potência aqui é de 116 cavalos e o torque de 17,3 kgfm. Para um carro de peso ok para a categoria, né, dos sedãs médios, 1.240 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,7 kg por cavalo. Tem um desempenho legal na média, eu diria. Câmbio manual de 5 marchas MQ250, um pouco mais robusto comparado com o MQ200, para suportar esse torque aí extra de um motor 2.0, mas ter os mesmos engates leves, justos, precisos. Então, excelente câmbio, referência no mercado. Porta-malas tem bons 455 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família toda, com possibilidade de rebater parte ou todo o encosto traseiro, e a abertura da tampa também é pantográfica. Medidas de pneus 205, 55, 16, bem comuns aí para aro 16. Não é à toa, né? 3 carros aqui dessa lista têm essa medida de pneu. Consumo na cidade, 9 km por litro. Na estrada, 11,6. Eu diria que esse carro, dependendo da sua forma de guiar, você consegue um consumo um pouco melhor na estrada. Dá para fazer aí seus 12, 13 com ele, com um pouco mais de tranquilidade. Na cidade vai ficar nisso aí mesmo, 9 ou até menos um pouco, se você pegar muito trânsito. A lista de equipamentos, né, dessa versão com câmbio manual, vinha de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, além de vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt-down, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, dupla airbag frontal, ABS com EBD, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 4 ocupantes, ali no meio não tem cor de cabeça e nem cinto de 3 pontos, e faróis de neblina. E os opcionais disponíveis vinham num pacote junto com um câmbio automático de 6 velocidades, né, que é o Tiptronic, e vinha também o controlador de velocidade, bancos de couro, teto solar elétrico e o computador de bordo. E o sistema de som para essa época aqui já contava com CD e entrada USB. Pontos positivos: é um carro que tem um motor bem robusto, confiável, de manutenção na média para o segmento. Não é tão barato de manter quanto os A111, mas aqui também na categoria dos sedãs médios é um dos mais baratos, eu diria. Desempenho ok, principalmente porque ele tem bastante torque em baixas rotações, então as retomadas de velocidade ainda são feitas com rapidez e segurança. Carro bem confortável ao rodar, a suspensão ela também é bem equilibrada entre conforto e estabilidade. É um carro também que vem com a carroceria soldada a laser, não rola com facilidade, de comportamento exemplar, com bom prazer ao guiar, comandos também bem localizados. É um carro com boa ergonomia, engates do câmbio excelentes, ótimo espaço interno, derivado do Golf. Então o espaço para os joelhos ali é adequado. Para quem vai no banco da frente, melhor ainda. É um carro com boa altura do solo, não raspa com facilidade, assim como vários outros aí da linha Volkswagen. Então, outro ponto positivo. Porém, tem que falar aqui dos pontos negativos, pontos de atenção. O primeiro deles é com relação ao consumo. Se você levar um carro desse de forma mais tranquila, vai ter um consumo aceitável, satisfatório. Se pisar, o consumo dele vai ser mais alto mesmo, infelizmente. Além disso, eu diria que falta equipamentos de série. Pelo menos o computador de bordo deveria vir também na versão com câmbio manual. Estamos falando de um sedã médio, deveria ser um pouco mais bem equipado. Além disso, já está tendo escassez de algumas peças de acabamento, principalmente, que são exclusivas desse carro. Faróis, para-choques, lanternas, alguma coisa ali da parte interna também não compartilha com o Golf. Então tudo um pouco mais difícil de encontrar, um pouco mais caro. O seguro já vai ficando um pouco mais difícil também de você conseguir fazer. É um carro com mais de 10 anos de uso, com pouca oferta de peças de acabamento aí no mercado. Além disso, o acabamento dele interno perdeu um pouco de qualidade com relação à sua geração anterior, né? Antes do facelift. Os materiais ali do painel full de porta perderam um pouco daquele requinte e costuma fazer barulhos com facilidade, assim como vários outros aí da linha Volkswagen. Ruído interno é bem comum. Além disso, é um carro de revenda um pouco mais difícil, justamente por não ser um carro que vendeu tanto quando era 0 km. Então agora, como usado, também fica um pouco mais esquecido aí no mercado. E você tem que ficar um pouco atento também com a questão da procedência, porque Volkswagen, embora, se você pegar aí os anúncios aí da internet,
De 10 que você vê, 8, 9 estão ali com rodas 17, estão ou já foram rebaixados. Se você gosta, isso não vai ser um problema, mas para você que quer um carro originalzinho, que nunca tenha sido mexido nessa parte de suspensão de rodas, você vai ter que ter um pouco mais de paciência para encontrar um desse 100% original. Mas me diga você, qual desses dessa lista você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum veículo interessante nessa faixa aí dos 27 mil reais? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Lá já tem vídeos na faixa de preço dos 15, 20, 25 mil, ou acima desse valor também 30, 40, 50. Para vários orçamentos diferentes, você já vai encontrar lá o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.